Fala galera do Movencast, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar com o Fábio Adiron. Olhem só, ele é mentor em inovação e consultor em marketing com dados, professor de cursos de MBA, estudioso de pensamento complexo. Fábio, prazer receber você aqui, poder conversar dessas temáticas aí tão relevantes aí no dia de hoje da empresa. O prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando o pessoal aqui indicou, né, seu nome, falou, olha, tem que falar com o Fábio, tem um histórico aí sensacional, muitas realizações, né? Eu falei, claro, vamos conversar. E me chamou muita atenção a questão, né, de você trabalhar, né, ter um histórico consultoria durante muito tempo e há muito tempo também atuando como docente em disciplinas relacionadas a marketing, parte comercial. Como que foi formada essa sua carreira? O que aconteceu? Como que foi essa jornada aí? Eu vou tentar fazer a história mais ou menos curta, porque como você pode perceber os fios brancos da barba, ela não começou exatamente a semana passada. Mas eu tive uma formação de exatas na escola, entrei para fazer uma faculdade de geologia na USP, então fiz todas aquelas matérias de exatas bem hard, tipo cálculo 1, cálculo 2, aquela que todo mundo tem medo. Aquela que o pessoal tem medo. Só que num determinado momento eu cheguei à conclusão que não era aquele meu negócio e fui fazer comunicação. Fiz comunicação, me formei em comunicação, depois eu me especializei em marketing e estava fazendo marketing aquele super tradicional, branding, promoção, aquelas coisas bem vamos chamar assim, das décadas de 80, 90. Até que um dia eu vou numa palestra e descubro uma coisa chamada marketing direto. E marketing direto era aquele que você falava direto com o seu cliente final e que tudo era mensurável. E na época era a única ferramenta de marketing que era totalmente mensurável. Eu falei assim, lindo, vou misturar aquele exato marketing com números. E aí eu me meti nesse negócio, comecei a trabalhar com isso. Em 1991 eu fui para o consórcio Sharp, comecei a trabalhar com marketing direto e surge um negócio chamado database. Ou seja, como que eu vou usar dados dos clientes para melhorar os resultados principalmente dentro da minha própria base de clientes. E no fim eu acabei sendo um cara de marketing, de matemática e de dados. Ou seja, você já aplicava as ciências por trás para poder fazer essas descobertas aí do marketing. Então, eu montei o primeiro database em marketing em 1991. Excelente. Tá? E daí fui indo para outros lugares, fui montar áreas de inteligência de mercado, porque tinha a ver com matemática, com dados, etc, etc. Então, trabalhei fui um dos sócios fundadores da NET Brasil. Eu brinco sócio fundador porque eu fui o terceiro funcionário de marketing da NET Brasil. Depois eu fui para a Vale Refeição, trabalhei em umas agências e em 2000 resolvi voo solo e desde então eu sou consultor e continuo focado em marketing com dados, por mais que tenha mudado o marketing e por mais que tenha mudado toda a estruturação e as metodologias com dados. E aí, obviamente, a gente tem que ir estudando o tempo todo e aprendendo o tempo todo. Entendi. E nesse final que você, ou seja, até pelo que você contou, as disciplinas, né, vamos dizer assim, as temáticas, elas existem desde uma origem aí, de quando Sim. isso passou a ser possível. E aí, o que vem acontecendo são as transformações, mas dentro ainda daquela temática. Tem algumas mudanças conceituais também, né? Porque, assim, hoje o tipo de relacionamento que você faz com o cliente é muito mais instantâneo do que era há 30 anos. Então, há 30 anos eu mandava uma mala direta, eu tinha que esperar 4, 5 dias para começar começar a ter resultado. Mas a minha dúvida é assim, a cadeia, claro, assim, pode demorar, mas de forma geral, a cadeia, o objetivo geral da cadeia, o propósito é o mesmo. Sim, era o que hoje, gerar negócios. Às vezes o que hoje acontece em minutos, talvez, ou sei lá, horas, talvez, às vezes levava mais tempo. Eu diria que às vezes acontece em segundos. Segundos já, né? É muito rápido. Mas assim, a gente não sai
do ambiente de negócios. Quer dizer, eu trabalho com marketing dentro do ambiente de negócios. E o ambiente de negócios é gerar negócios. Sim. Vender mais para os clientes ou conquistar mais novos clientes. Essa é a essência de qualquer essa é a negócio. essência do negócio, assim. Eu brinco que é muito legal todo esse discurso a respeito de propósito, mas o propósito de uma empresa no mundo capitalista é dar lucro. Sim. Ponto. E é isso, vão mudando as tecnologias, vão mudando os processos. Tipo assim, nesse meio tempo aí, por conta da existência de ferramentas mais rápidas, a gente acabou aprofundando mais o uso de estatística em marketing, muito mais do que era há 20, 30 anos. Hoje você pega uma ferramentazinha qualquer, ela já calcula umas coisas que, se fosse calcular na mão, era um inferno. Os testes de hipótese hoje talvez são mais avançados, né? Até você fazer um cálculo, entendi. Não, e se você pegar, por exemplo, esquece um pouquinho essa IA de modelos de linguagem, porque a gente está usando IA há muito tempo. E, por exemplo, quando eu digo muito tempo, por exemplo, há 10 anos já que se usa machine learning, inclusive para marketing. Perfeito. Que já era uma ferramenta de... O que acontece é que a LLM, no fundo, é um machine learning gigantesco. É que juntou a capacidade de ter um LLM, né? Que é por causa de acomodação, aí juntou o generativo. O que dá muito impacto hoje quando a pessoa usa é o generativo, né? Que ele vai para mas o aprendizado de máquina, parte de automação, já era usado, você já tinha aplicações aí dentro do marketing. Inclusive porque hoje, se você pensar, quer dizer, qualquer pessoa entra numa ferramenta qualquer de IA, sem fazer jabá para nenhuma delas, o cara põe uma pergunta e vem uma resposta. Ninguém que não tivesse preparado, que não fosse um cientista de dados, conseguia preparar uma ferramenta de machine learning com uma frase, tá certo? Perfeito. Toda uma programação e a questão como é que você migrou ou passou a trabalhar em conjunto essa questão da docência, né, a atuação? Eu comecei a dar aula no fim de 99, tá? Eu comecei a dar aula no fim de 99 num curso de uma coisa que se chamava Instituto de Telemarketing e Serviço a Clientes. Depois disso, a ABEND, que era a Associação Brasileira de Marketing Direto, resolveu montar um curso de especialização em marketing direto, que depois, com a própria mudança do nome da associação, virou um curso de especialização em marketing com dados. E eu coordenei e dei aula nesse curso por 33 turmas. Foram 16 anos. Ou seja, todo aquele boom do marketing que a gente viu na indústria acontecendo, você estava atuando ali, fomentando essas empresas de forma direta ou indireta, formando as pessoas. E assim, e se você pegar a grade das matérias da turma 1 e a turma 15, você vai ver que já tem um monte de mudanças. Chegou na 33, eu acho que tinham 4 matérias originais. Das originais. Tá? Ou seja, tem muita ebulição, porque tinha muita coisa entrando, Eu, como coordenador, esperava um pouco alguma coisa sentar, porque também surgiram algumas coisas desse meio aí que surgiram em 3 meses e desapareceram, tá certo? E aí, já no meio disso, eu fui convidado por um colega para ir dar aula em cursos de MBA na Getúlio Vargas. Tá? Então, eu dou algumas matérias. A primeira matéria que eu dei era para um curso de gestão, MBA em gestão de marketing. Eram matérias de métricas em marketing. Então, era tipo assim, como definir indicadores, o que faz sentido, o que não faz. Nossa, se você buscar isso na internet hoje, tem muita discussão sobre isso, né? Pois é, porque eu, assim, da importância. O ano passado eu dei consultoria para uma empresa, que eu cheguei lá, eles tinham um BI, eles mediam tudo. O que acontecia? Não acontecia nada, porque, tudo, porque eles tinham tanto indicador que é legal, porque o problema é esse, você tem excesso de informação. Eles podiam achar a correlação entre qualquer coisa, né? Não, mas causalidade... Não, e assim, você tem tanta informação que você fica naquela tentação de medir tudo. Sim. Então, pra você ter uma ideia, eles tinham uma reunião de apresentação dos indicadores
que participava da diretoria, e cada departamento ia lá apresentando seus indicadores. Essa reunião começava às 8 da manhã, supostamente para terminar às 6 da tarde, tá? Sim. Às vezes ia até às 7, 7 e pouco. E durante 6 meses a gente retrabalhou todos os indicadores, o que era estratégico, o que era tático, o que era operacional. Aí você juntava também a consultoria, você tinha o trabalho consultivo, o acadêmico. Isso. Ok. A primeira reunião que eles fizeram depois que o trabalho ficou pronto teve 3 horas. Pô, você deixou um monte de gente depressiva lá, pô, porque agora não ia ter mais reunião. Não, Como é que não vai ter reunião? Não. Eu tô brincando, Porque né? vamos assim, para Valor, né? Não, e para aquele público de diretoria, decisão, né? interessavam os indicadores estratégicos. Sem dúvida. O indicador operacional é coisa do gestor. Toca lá no dia a dia, né? Depois disso eu comecei, aí eu fui começando a ter mais disciplinas na GV. Então a primeira disciplina só para Foi métricas. Métricas em marketing. Métricas em marketing. Aí foi expandindo, que é o que você está comentando agora. Aí depois eu comecei a dar uma matéria que tem um nome horroroso, mas a matéria é interessante, que ela chama Web Analytics e Inteligência Competitiva em Tempos de Big Data. Boa! Nossa, é lindo, né? Eu não sei quem que deu esse nome, mas... Web Analytics, ok. Você quer destrinchar para a gente contar um pouco aí? Na verdade, a disciplina em si, na hora que você vai dar, você inverte algumas coisas. Você primeiro fala sobre inteligência competitiva enquanto conceito, ferramentas, modelos. Depois você fala o que acontece quando entra Big Data nessas coisas. E no fim você fala de Web Analytics, que é uma das fontes. Mas essa disciplina é dada para o MBA em Marketing e Mídias Digitais. E é legal, eu consigo compreender, né? Quando você está MBA, né? Está formando administradores, gestores, começa, às vezes não é dessa área, né? Tem muita gente que opta por disciplinas de marketing, profissionais, por exemplo, de engenharia, que não tiveram, eles ter essa passagem, essa evolução, parece que tem muito valor, né, para quem... Sim, tanto nas turmas de marketing como nas turmas da gestão comercial, você pega uma variedade de gente como aluno que tem informação diferente. Então, por exemplo, eu fui dar aula na GV de Uberlândia. Era uma turma de 25 alunos. 4 não eram do agronegócio. Os outros 21 eram do agronegócio, sendo que a maioria deles era ou engenheiro agrônomo, ou agrônomo, veterinário, e estavam fazendo um curso de gestão comercial. Essa questão é isso que eu ia perguntar. Eu ia pegar esse gancho do comercial, se era nessa linha que eles estavam. Porque a maior dor de uma empresa é a parte comercial, né? Tem empresa com comercial ruim que sobrevive? É um desafio, né? Tem empresas que, às vezes, talvez tenham produtos tão atraentes ou tão exclusivos, quase monopólios, que você não depende... vai vender se o cara comercial é bom ou não é bom. É irrelevante Tá certo? Mas, por exemplo, mesmo em marketing, por exemplo, essas turmas de métricas, essas primeiras que eu peguei eram de Campinas, pegavam muita gente, aquele pessoal das indústrias farmacêuticas que estão naquela região. Muito forte. E aí você pegava, engenheiro, você pegava farmacêutico. Aí depois disso eu comecei a dar uma aula, para turmas de gestão comercial também. E a primeira disciplina que eu passei a dar para eles chamava Big Data para vendas. Que sensacional. Em que eu também desmistifico um pouco, porque quando você pega uma turma, você tem gente que é de uma empresa gigante, tá certo? Mas você tem gente também que é de empresa média, pequena. Às vezes o cara, ele mesmo é um microempresário. E aí eu explico que, na verdade, a matéria eu preferia chamar de dados para vendas.
Sim. Porque não depende de você ter Big. Big Data. Precisa ter um data lake, né? Você precisa saber aproveitar os dados para transformar isso em negócios. Mas acho que é a provocação comercial também, né? E que o mundo fala, né? O mundo fala, né? Big Data, e assim por diante. Né? E mais recentemente, de uns 2 anos para cá, eu comecei a dar uma disciplina que talvez seja uma das que eu mais gosto de dar, que é Customer Experience e relacionamento com o cliente. Aliás, eu tenho focado muito nisso com os meus clientes de consultoria, porque, vamos dizer assim, você está pensando muito em ferramenta, tecnologia, não sei o que lá, e ninguém está olhando para o cliente. Você caiu no Customer Experience nessa perspectiva da jornada e tudo mais. Mas você traz essa percepção também dos dados, dos pontos de contato, de medir para poder orientar? Sim, por exemplo, Foi aí que você conectou. hoje quando eu falo assim, mentoria e inovação, minha mentoria e inovação é mentoria e inovação baseada no cliente. Que é uma coisa que eu trago, que é uma coisa que eu trago de uma metodologia desenvolvida em Harvard. Tipo assim, o que gera inovação é uma insatisfação do cliente. Não é uma genialidade, não é uma sacada do tipo assim, inventei o envelope de células quânticas ou coisa assim. O que você pode o buraco que você tem para criar inovação é descobrir em que ponto da jornada do cliente você está tendo erosão de valor. Perfeito. E dentro ainda nessa questão da parte do marketing, da parte comercial, tem discussões, a gente geralmente chama marketing comercial. E eu já vi em palestras, dentro de casa, tenho as minhas próprias visões, o quanto... É uma frase, aí a gente debate nada, que é marketing é vendas, né? É marketing igual a vendas. Essa frase, na sua visão, ela é inteiramente verdadeira? Ela é parcialmente verdadeira? Você estudou administração ou marketing, uma coisa assim? A parte que eu estudei de administração e marketing foi na época ainda do MBA, quando eu tinha o Potter, né? Que era Kotler. O pai, o Kotler pai. Só que já falaram que não vale mais nada. Bem, então o Philip Kotler, né? Então você chegou a ler o Philip Kotler. Sim, foi o único livro do MBA que eu li, pra falar a verdade, porque os outros eu não tive. Você lembra qual é a definição de marketing do Kotler? Cara, eu não vou lembrar. Ninguém lembra. Tinha 2 parágrafos, 3 parágrafos. Era um negócio imenso. Alguns anos depois, o próprio Kotler, junto com um outro cara, agora eu não lembro o nome, mas é um desses também conhecidos, eles resumiram marketing em uma frase. Tá? Eles diziam o seguinte: marketing é tudo que você faz para conquistar e reter clientes. Olha que interessante. Já acaba com qualquer dúvida dos limites, né? Já fica claro. Então, se você falar que marketing é vendas, ou se vendas é marketing, não. Marketing em geral, mercadear. Do merchante. Mercadear significa conquistar e manter clientes. É esse o princípio da coisa. Então, se eu faço isso dentro de um silo do marketing, um silo de vendas, eu conheço empresas em que o marketing está subordinado a um diretor de vendas. Porque eles entendem que o marketing é suporte para o vendedor, certo? Eu não conheci, pelo menos que eu lembre, nenhuma ao contrário, em que vendas está subordinada a um diretor de marketing, mas já conheci várias em que você tem um diretor de marketing e um diretor de vendas. Aí, no fim, quem tem que resolver é o presidente. Ok. Porque, assim, você separou em silos, do mesmo jeito que eu falo assim... Essa sua provocação é que, na sua visão, tem certo ou errado? Qual que você entende que faria mais sentido? Ou não deveria ter nenhuma dessas áreas e ter uma área voltada a... Eu acho que deveria ser uma área única.
E vamos dizer assim, e a tendência é que a gente vai juntando mais essas coisas. Por exemplo, pensa o seguinte, em 1991, quando eu estava no consórcio Sharp, e que nossa baita ferramenta, a área de database tinha o melhor computador dentro do consórcio Sharp, tá? Que era um 486. Você não deve nem ter Não, eu visto o que é tive. isso. Não, eu tive. Eu fui, Então, fui na zoado de época, 486. na época era o melhor computador que existia. Era da área Da de área, sim. database e marketing. Eu tinha um analista de sistemas que trabalhava comigo. Então, dentro da área de marketing, eu tinha um analista de sistemas trabalhando comigo, do meu lado, assim. Então, eu acho que, como em tantas outras coisas, se a gente lá para frente for falar de complexidade, eu acho que é uma das questões, eu acho que, vamos dizer assim, as empresas deveriam trabalhar mais em módulos multidisciplinares. Perfeito. Inclusive, né, eu sou um dos defensores aí, a gente fez muita coisa na vida, eu pessoalmente muito nessa linha, É. mas a gente fazer uma pergunta assim, provocativa, Sim, fique à vontade. sendo que você representa muito bem aí, né, as questões de formação. A formação das pessoas nessas frentes, ela não está destoada do que o mercado precisa. É destoada, não sei se é a palavra certa, ela não está um pouco desligada, porque vou pegar até basicamente olhando no passado. Se você for olhando na linha do tempo, eu fiz curso do quê? Marketing, o outro, gestão comercial, cada hora é uma coisa. Aí você vai o quê? Análise de sistema e tal. Só que aí você começa a ter as partes, mas você não tem o todo. É uma vantagem para uma instituição acadêmica que colocar o cliente no centro, seja quem for, talvez que não é o aluno, mas aonde o aluno vai trabalhar, ele não mudaria todo o nome dos cursos. Estou viajando agora, tá? Você sabe que uma Inclusive, vez... você pode falar, não entendi nada Olha, que você perguntou. Faz sentido a minha pergunta? Assim, eu vou te contar uma coisa, então. Uma vez eu e mais dois parceiros de trabalho, a gente criou uma ementa de um curso, tá? Certo. E o curso era um curso de clientologia. Ok. Começa a gostar da linha. Tá? Que ia misturar marketing, vendas, sistemas, psicologia, sociologia, psicologia, tá? O que acontece é que, assim, eu estou nessa história, vamos pensar. Sim. Eu tenho 40 e poucos anos de carreira, há 40 e poucos anos eu ouço falar que o cliente é o centro. O cliente não é o centro coisíssima nenhuma. São raríssimas as empresas que estão focadas efetivamente no cliente. É muito discurso e pouca prática. Elas estão focadas no produto, elas estão focadas no processo, elas estão focadas no quanto que elas valem no mercado financeiro. Mas essas empresas que estão sendo mais disruptivas, que a gente vê que bomba, por exemplo, você percebe que elas estão tendo uma vantagem por estar focando no cliente e por ter reparado mais na jornada. Até o Steve Jobs tem uma vez, eu não sei se chegou a ver esse vídeo, um jornalista, quando ele eu não lembro se foi quando ele voltou para a época, ele tinha né, saiu, ele voltou em algum momento, ele pegou, o jornalista fez assim para ele, perguntou para ele, por que você ficou tanto tempo, tal, fora, que não sei o quê, e o que você ficou fazendo, o que era o foco, porque não está trazendo nada de novo, tecnologia. Aí ele respondeu, a gente já tem a tecnologia que precisa, eu vou dar atenção na necessidade e na jornada do cliente. Eu vou dizer assim, existem empresas que estão mais próximas disso, tá? Mas se a gente pegar na grande maioria, elas não estão. Elas não estão. Então, aí você estava falando do clientologia, só para eu fechar tudo que eu acabei te atrapalhando, que às vezes o pessoal até briga. Você estava citando um curso de clientologia que bota todas as disciplinas em volta dessa temática. Sim. Nunca ouvi falar, aparentemente não deram atenção. Não deram. A formação está errada ao ponto, e aí, voltando à pergunta, quando chega na empresa, agora vamos formar times e tudo mais, não tem uma perda de tempo, uma perda de energia muito grande? Vamos lá, então eu vou responder isso em duas partes para você. Primeiro é a seguinte,
academia sempre está, academia em geral, tá? Ok. Ela está sempre atrás da realidade. Ela está sempre correndo atrás, tá certo? Porque as descobertas, etc, etc, surgem, algumas até surgiram dentro de centro de pesquisa da academia, mas ela está sempre correndo atrás. E assim, e no nosso histórico acadêmico, isso vem principalmente no pós-revolução industrial, tá? Perfeitamente. O que a gente vai ter é a ideia da divisão do trabalho como um modo de aumentar a eficiência e, portanto, eu educo especialistas. Especialização da mão de obra, né? Que é isso tem, daqui a pouco, eu não sou bom de conta, 1790, vai fazer 300 anos e a gente está na mesma pegada. E vamos assim, cada vez especializando mais. Então, vamos assim, faz o quê? Uns 3 meses eu tive um problema de uma inflamação num tendão da mão. Aí eu passei no médico, ele mandou fazer uma ressonância. Aí ele falou assim, olha, eu vou mandar você fazer a ressonância. Ele era um ortopedista. Dependendo do resultado da ressonância, se for só uma inflamaçãozinha, eu vou te dar um anti-inflamatório, senão você vai ter que ir um especialista em mão. Puta, essa da... Aí eu falei, só falta ele falar assim, você vai um especialista em mão esquerda, porque... Sim. Então, vamos dizer assim, tá bom, eu até entendo que na medicina, que o conhecimento a respeito de cada pedacinho do corpo é gigantesco, mas tem algumas coisas que são exageradas. A gente tira, e assim, uma das coisas que a gente percebe é que cada vez mais tiram da formação das pessoas aquelas ciências que não são ciências utilitárias. Ou seja, ciências que fazem as pessoas pensar. São as ciências de base, né? Para autodesenvolvimento. Então, né? por exemplo, assim, hoje você tira do ensino médio, você tira sociologia, você tira filosofia, porque isso aí vai servir para quê? Tá certo? Então você perde a relação que você deveria ter com as ciências, outras ciências, tá certo? Então, por exemplo, eu estou lendo um livro de uma instituição bem tecnológica dos Estados Unidos, chamado Santa Fe Institute, a respeito dos fundamentos da complexidade na ciência. Ciência hard, vamos chamar assim. Cara, o cara começa dando exemplos de evolução do cérebro, de vírus. Ou quer dizer, ou você começa a olhar para o todo, ou você vai estar... não, mas eu preciso da informação, eu digito lá no Google ou no ChatGPT e tem as pessoas... Mas é informação rasa, hiper especializada e que você não sabe como que cola do outro lado. A gente está abrindo mão de usar os neurônios. Nesse sentido que você... Qual que é a sua... Eu vou fazer uma provocação. Aí você busca dentro da sua experiência, né? E obrigado por compartilhando. Pode ser dentro das temáticas da sua especialização ou não. Pode ser um papo aberto. Quando vai para esse rumo open mind, assim, eu pessoalmente gosto bastante. Nem sempre consigo... Não é sempre que um episódio caminha para esse ponto, mas quando caminhando a gente vai. A gente tem a IA, aí tem aquela discussão, vai acabar com o trabalho da pessoa, que não sei o que e tal. Eu tenho pontos de vista, na sua visão, essa hiperespecialização, esse modo que as pessoas são formadas, baseadas ainda num mesmo sistema de que foi criado numa revolução industrial que você precisava ensinar as pessoas a fazer tarefas hiperespecializadas. Aí você começa a ter desafios das empresas. As empresas falam hoje, né? Olha, você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Sim. Mas, a pessoa não aprendeu a viver em sociedade, um pensamento crítico, resolução de conflito, uma visão sistêmica, que é tudo que aprende naquilo que foi tirado. É aí que está o risco da inteligência artificial? O que você enxerga aí como especialista e como uma pessoa que viveu várias etapas aí da jornada da evolução? Então eu vou falar um pouquinho
é baseado no que eu escrevi. Eu tenho 3 livros que eu escrevi, um deles é sobre inteligência artificial, que curiosamente foi lançado 4 meses antes do ChatGPT. Você teve Eu não tive nada, foi por acaso, foi pura sorte. Essa é muito boa, né? Você fez alguma nada? Não, eu fui puta, eu dei sorte do caramba. Ó, galera, tá aqui, ó. É O Dragão da Inteligência Artificial, Fábio Adiron. 4 meses antes. Não, e esses livros, assim, não é que na capa não ia ficar... Essa foi muito eu não vou eu, assim, inventar história. Que deu certo? Não, deu puta coincidência. Esse livro tem como é que chama? Ele tem um subtítulo, mas que na capa ia ficar péssimo. Mas o livro se chama O Dragão da Inteligência Artificial contra o Guerreiro da Desinteligência Natural. Ou seja, sem querer aqui, a gente está entrando na temática do Exatamente. O que acontece? Eu não sou nem um líder messiânico que acha que a IA vai resolver todos os problemas do mundo, tá? Mas eu também não sou um catastrofista achando que a IA vai representar todas as desgraças do mundo. Perfeito. Tá? Como qualquer ferramenta, ela pode ser bem utilizada ou não. O que acontece é que nós estamos ficando, enquanto seres humanos, cada vez mais, como é que eu poderia dizer assim, mais relapsos ou mais folgados a respeito de ter que pensar. Tá certo? Então eu estou terceirizando tudo que eu teria que pensar. E, querendo ou não, à medida em que eu terceirizo funções que o meu cérebro estava acostumado a fazer, eu vou perdendo essas funções vão hipertrofiando. Tá? Então, por exemplo, o caso talvez mais típico é que tem gente que não sabe mais andar na rua se não tiver o Waze. Eu tô pensando aqui. Tá certo? Tipo assim, se cair a conexão da internet, tem gente que não sabe voltar para casa. Por quê? Porque aquela função... Os referenciais... o nosso cérebro é uma maquininha muito inteligente, tá? Se você não usa, ele poupa energia. Libera espaço. Ele poupa energia, ele Exato. desativa aquilo lá. Então, eu acho que o grande risco é isso. Nós estamos caindo numa situação que não é nem a questão, tipo assim, vai substituir ou não vai substituir. Porque, sim, vai substituir, ponto. Algumas coisas já foram substituídas, outras vão demorar 5 anos, 10 anos, 100 anos. Mas vai ser substituído. A gente não pode ter essa ilusão de que isso está aí. O problema, eu só quero saber como é que as pessoas vão viver e para quem que as empresas vão vender. Tá certo? Que é uma outra história. Qual vai ser a renda dessas pessoas e se elas não têm renda, como é que as empresas vão sobreviver. Mas assim, a gente está com uma sociedade que está emburrecendo. E a gente vê isso todo dia. Assim, por quê? Porque não usa mais a cabeça e, portanto, vai deixando de... De expandir o conhecimento. Não, e de manter, inclusive. Porque quando eu falo assim, a pessoa não sabe mais dirigir sem o Waze, ela sabia dirigir antes sem o Waze. E a partir do momento que tem lá, na prova, em 200 metros entre a direita, ela não está mais nem olhando aonde que ela está entrando. Tá certo? Então, eu acho que esse é o grande risco. É o risco de a gente estar indo... E, vamos dizer assim, do ponto de vista sociológico, sempre vai ter gente esperta o suficiente para se manter com a cabeça funcionando e essas pessoas vão dominar esse outro lado. Vão ter a vantagem competitiva, né? Vão dominar. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho.
Vai ser uma relação de poder. Eu tenho o conhecimento. O conhecimento vai ser vai ser uma grande moeda aí de clusterização aí de É, social. é. E vamos dizer assim, e se amanhã eu desligo a chave do, sei lá, algum tempo aí estavam discutindo que lá perto não sei se era no Maranhão, no Ceará, iam fazer lá uma obra que podia atingir um cabo submarino de internet e coisa assim. Mas pensa o seguinte, tipo, pai, aconteceu um acidente, afundou um navio e rompeu o cabo submarino da internet. O que as pessoas vão fazer? A relação, né, de Não evolução. sei se você viveu, mas sei lá, há uns 20 anos, deve ser mais até, que a gente teve sei lá, um problema em Itaipu, O do apagão, né? do apagão do Brasil inteiro. O que a pessoa faz? Eu voltei andando para casa, lá da Liberdade. Não, eu Tem a cheguei. Zona Norte. Eu lembro que eu cheguei. Andando. Eu lembro que eu cheguei em casa e tive que subir 14 andares a pé, porque a minha garagem era no segundo subsolo e eu morava no 12º. Mas assim, como é que algumas pessoas vão conseguir sobreviver uma hora? Assim, você viu o pânico dos pais e das crianças, porque agora é proibido o celular na escola? Eu vi a notícia, não acompanhei as repercussões. Cara, tem algumas histórias de professor de algumas escolas que já não permitiam, a ponto de ter uma professora que fala assim, escola de educação infantil, criança de 2, 3 anos, 4. A gente está com um problema porque a gente não consegue dar comida para a criança. Porque a criança não sabe comer sem o celular na frente. Isso a gente vê algumas situações aí. Imagina como é que deve estar esse começo de semana. Imagina você ficar um dia sem internet. Cai o WhatsApp 6 horas, ou sai notícia em todos os jornais, porque... Então, eu acho que é essa a questão. E, claro, isso afeta tudo. O comportamento, o relacionamento das pessoas. É outra coisa que, vamos dizer assim... Essas questões, né, esses lados da moeda, né, da inovação, do novo, e também a questão... deixa eu só formular assim um pouquinho melhor minha visão aqui. Quando você tem o novo, obviamente você tem um período de adoção, confirmação daquilo que é novo, Sim. até que eventualmente isso passe a ser um costume. Coisas que nem o WhatsApp e tudo mais viraram um costume natural aqui pelo menos, né, Brasil, isso é muito intenso. Sim. Cada país às vezes tem um app e tal. Ferramentas que facilitam o dia a dia. Isso é normal e acho que faz parte da evolução. A sua visão em relação às temáticas, né, principalmente essas que você atua fortemente, incluindo a questão da inovação, você percebe um aumento da capacidade de entender essas temáticas para que elas sejam aplicadas, ou cada vez mais virando uma ciência de foguete, do tipo assim, as pessoas pouco preparadas para entender e com dificuldade... Pouco preparadas para entender, mas loucas para usar. Do tipo assim, eu não posso ficar de fora. Então, por exemplo, eu tenho certeza que hoje, terça-feira, deve ter um monte de gente que já baixou o DeepSeek. Eu não posso ficar de fora dessa. Todo mundo está discutindo isso, como é que eu faço? Agora, deixa eu te perguntar, você gosta de vinho? Ok, assim, não... Tomo. Toma. Mas não... Você gosta do quê? De cerveja ou alguma outra bebida alcoólica? Não muito. Assim. Não muito? Tá, mas vamos dizer que você gostasse de vinho. Se você tomar 3 garrafas de vinho por dia, você acha que faz bem? Não deve fazer bem, né? Então, se você tomar uma taça em cada refeição, dizem alguns que faz até melhor para a sua atividade cardíaca, tá certo? O problema dessas coisas, quando você fala assim, do WhatsApp, ou do Instagram, ou de qualquer outra coisa, é que não é que a pessoa usa como uma ferramenta útil de contato, etc, etc. Cara, a pessoa passa 16 horas olhando para aquele negócio.
É insano. Não pode fazer bem. E quando não é 16, são 8 horas olhando para aquele negócio. A gente vê gente que... Aqui, você está aqui numa avenidona aí na sua frente, você já deve ter visto cena de gente que é quase atropelada porque está atravessando a rua trocando mensagem no WhatsApp. Então, assim, as pessoas têm noção? Não, eu acho que as pessoas não têm noção. Algumas têm, obviamente. Por exemplo, algumas pessoas mais cuidadosas têm noção. Então, tem gente que não fala no telefone quando está dirigindo, não fica respondendo mensagem quando está dirigindo. Sim. Mas tem gente que está... Cara, no meu bairro tem... A gente vê lá, assim, não é dizer assim, a culpa é das babás, porque os pais e as mães fazem a mesma coisa, tipo assim, tá com um carrinho e tá, em vez de estar dando atenção para a criança, tá o tempo todo em alguma coisa, você vê ali. Eu falo que sabe o que é a profissão do futuro? Qual que é? É ortopedista de coluna vertebral. Os clientes já estão se formando já. Porque as pessoas passam tanto tempo assim olhando para baixo, principalmente aqui é cervical, né? Não sei, acho que é cervical. O ortopedista de cervical, cara, vai ficar rico no futuro. Sim. Você trouxe aqui para mim, você tem outros 2 livros, né? Que é um escrito O Mito de um Mundo Melhor e aqui Espelhos Ilógicos. Aí tem até escrito aqui, dialógica, conflitos e decisões. Quer contar um pouquinho de cada um deles aí? Então eu vou contar um pouquinho para trás. Fim de 2019, 2020, eu fui convidado para participar de um grupo de estudos sobre pensamento complexo. E pensamento complexo é aquele que está... A complexidade são aquelas situações, aquelas coisas, aquelas mecânicas, aquelas tecnologias onde você tem que fogem da lógica cartesiana e que, portanto, você não tem... É cheia de incertezas, de fatores emergentes, ela se autorregenera, ela não é simétrica, e isso aplicado a todas as áreas de ciência ou de conhecimento. Tá? Não vou começar a falar aqui sobre pensamento complexo, senão a gente vai passar o resto do... mas só lembrando, não existe ciência da complexidade, existe pensamento complexo, tá? Ok. Toda ciência é afetada pela complexidade. E complexo não quer dizer complicado. Sim. Complexo é múltiplas variáveis, vários pontos de vista. É algo com Muito maior amplitude. Não obrigatoriamente ser difícil, né? Porque, vamos assim, o complicado é aquilo que você desmonta e monta de volta. É difícil de você fazer, mas ele tem toda uma lógica, tá? Então, portanto, todo o pensamento cartesiano, toda a questão analítica de desmontar um problema para ver as partes e depois montar de volta. O complexo não, porque ele se emaranha. A gestão de empresa, abordagem do marketing, são sistemas complexos? Requer um pensamento complexo? Requer. Foi daí que você pôs... Inclusive, por exemplo, esse terceiro livro, que é dos Espelhos Ilógicos, eu falo a respeito de lógicas não cartesianas e depois eu falo da possível forma de você lidar com isso em situações de conflito e em tomada de decisão. Tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, de que é dialógica dentro do pensamento complexo? Dialógica é a característica que tem uma situação complexa em que ela pode ter situações que são conflitantes e ao mesmo tempo complementares. Ok. Elas não são eliminatórias, 0 ou 1. É quase algo quântico ou não? Eu diria que... Porque o quântico é isso, né? Você não tem o 0 ou 1, você tem os meios do caminho. É igual a lógica fuzzy, isso, que eu cito aí. Tem várias lógicas possíveis, tá? Que não são aquela lógica do 0 ou 1 analítica. Okay. E aí foi dessa linha que você começou com os complexos que você veio para esse... Então, todo sistema aberto é um sistema complexo.
todo sistema aberto é um sistema complexo porque ele está sujeito à influência de qualquer coisa que venha de fora. Ok. A começar do seu corpo. Tá? O seu corpo é um sistema complexo. Por mais que eu consiga analisar o seu coração, seu fígado, seu osso, não sei das quantas, ele é um sistema totalmente aberto no sentido interno, porque às vezes, tipo, por causa do fígado, você está com uma dor no dedão, tá certo? Ou porque nós estamos sujeitos ao ar-condicionado que está aqui, à chuva que pode cair, à fumaça, ao que eu comia na hora do almoço. Tá? Então, é isso. O primeiro livro é um livro mais, vamos chamar de antropologia, que o pessoal gosta de chamar, tem um nome bonito, que chama Antropologia Filosófica. Ou seja, filosofia a respeito do desenvolvimento humano, e ele vai falar, aí ele é bem mais filosofia mesmo, a respeito da necessidade das pessoas terem mitos. E a ideia de que nós vamos fazer do mundo um mundo melhor. O mito é uma necessidade que eu tenho de acreditar em alguma coisa transcendente. E sem ela eu não consigo lidar bem com a realidade. Tá? Então nós temos esse conceito assim, nós vamos salvar o mundo, nós vamos melhorar o mundo. Não, nós não vamos, nós estamos destruindo cada vez mais o mundo. A gente acha que a gente pode explorar todas as coisas e assim por diante. O da inteligência artificial e o dos espelhos ilógicos, sim, eles têm mais a ver com a realidade aplicável na realidade de negócio. Por quê? Não é que eu tenho uma fórmula, eles não vão dar fórmula. Sim. O que eu tenho que aprender com pensamento complexo é como que eu navego na complexidade. Tá? Ele não vai ter um framework. Aliás, tem um cara que inventou aí um framework para resolver a complexidade, que eu acho que é uma das grandes enganações que a gente encontra. Que aparentemente é a busca de um sistema que a gente está falando, que eu não quero aprender, não quero desenvolver, não tenho uma provocação, não tenho um mito / um propósito. As pessoas querem algo fácil, querem o prescritivo, né? É o prescritivo. A maior dor do mercado hoje, assim, em todas as áreas, eu tenho um contato com várias empresas, é assim, ó, as pessoas estão sendo treinadas por prescritivo. O prescritivo transforma a pessoa numa máquina, e aí ela substitui. Assim, ó, causas de doenças relacionadas a trabalho, burnout e tudo mais, eu consigo ver aqui só por título, estou inferindo aqui. Dialógica. A pessoa não quer tudo certinho. Não vem certinho, já começa a ficar. Não consegue entender o conflito, toma que decisão. Não sei que decisão tomar, pifa. Assim, e tem decisões que eu tenho que tomar em ambientes complexos. E quando em um ambiente complexo, assim, não é sim ou não. Às vezes é até não tomar decisão. Né? Às vezes tem que ser sim e não. Vai nos dois. Pegando o Elon Musk, você já viu a história dele? Porque ele falou assim, eu tinha um tanto de dinheiro. Ele podia ir ele tinha um investimento que ele gostaria tinha a Tesla e tinha o lance do foguete, que era a meta principal dele. Só que ele falou assim, cara, eu vou pôr um pouco em cada um. Ele não sabia qual que ia dar certo. Sim. E quantas variáveis, quantas coisas podiam dar errado. É que assim, ele tem bastante dinheiro, né? As empresas não vão ter tanto dinheiro assim. Sim, mas conceitualmente, se você tomar uma decisão do sistema complexo, você não obrigatoriamente precisa pôr todas as fichas no mesmo caminho. Mas assim, uma das coisas que eu falo... eu vou comentar, ele não tinha dinheiro não. Ele botou todo o dinheiro, ele ficou sem, na verdade. É curioso isso daí. Eu costumo falar nas minhas aulas a respeito dessas coisas, a receita de bolo, framework, é o seguinte, é quase repetir a sua frase, assim, o que é uma receita de bolo? É uma prescrição de como você fazer e chegar no resultado. Ele é um algoritmo. Faça isso e diz na internet. Você concorda que ele é um algoritmo? Sim. Se ele é um algoritmo, ele é replicável por uma máquina. Por essência, né? Por definição. E aí eu falo para os meus alunos, ou vocês aprendem a pensar, pensamento crítico, se vocês vieram aqui
aprender receita de bolo, eu não vou dar receita de bolo. E essa é a abordagem do nosso treinamento. Quando você está fazendo o curso, você vai dando isso. Porque eu falo assim, receita de bolo é um algoritmo. O algoritmo significa você é substituível. Tudo que é algoritmizável pode ser trocado. E é bom hoje, amanhã pode. E daqui 20 anos talvez volte, né? A pergunta é: eu sei pensar na situação. Ok. Tá certo? Eu sei olhar o contexto, eu sei ver o que está aberto, eu posso pensar consequências, eu posso pensar mecânica e descobrir que a solução não é quadradinho, tá nessa caixinha, eu faço isso, tá nessa caixinha, eu faço aquilo. Quem vive de fazer o que está dentro da caixinha, cara, tá fora do mercado em breve. Então, não é daqui a 50 anos, é em breve. Eu vejo pessoas. Sou muito presente em rede social, de LinkedIn e tudo mais, né? E pela natureza aí da Move ou da minha carreira e tal. Tem muita gente já sofrendo já. Porque essa onda já tá pegando já. É que eu comento com os colegas aqui no Brasil, a gente tinha um déficit muito grande, principalmente no mundo de tecnologia, se eu não me engano era 600 mil vagas ou 800 mil vagas. Não tá pegando, não tá pegando. É minha visão, né? Acho que a IA já tá comendo metade desse déficit, metade já foi embora. Vai pegando cada vez mais, tá tendo transformação. A hiper especialização de mão de obra vai acabar. E não é por causa de um movimento maquiavélico dos donos de empresa que querem que a pessoa faça tudo. Cara, é que assim, não faz sentido o cara espremer laranja e não conseguir espremer o limão. Eu sou engenheiro da computação, né? Tá. Eu tive que aprender a computação. Aí tinha a parte de elétrica, eletrônica. Eu fui mais para da computação. Tá. Mas o mercado solucionou o problema. Em vez de você ter 3 engenheiros, tu vai ter um só. É o full stack. Já ouviu falar assim? Full stack, que é pegar tudo. Marketing, né? Eu não sei. O marketing está tendo essa transformação de carreiras, novos nomes. Não. Primeiro que sempre teve, né? Eu brinco que há uns anos atrás eu descobri que eu estava lendo lá um blog ou alguma coisa de um sujeito, e o sujeito estava explicando o que era growth marketing. Certo. Tá? O growth marketing é o que faz isso. Eu falei assim, isso aqui é marketing direto. Aí eu escrevi um texto, eu falei assim, eu descobri que eu sou growth marketer. Que é as mesmas coisas com outro nome. Que aí é a falta de herança, vamos dizer assim, é a perda da herança, né? Não é perda de herança, é a mesma coisa. Não, quando eu falo perda de herança, assim, algo que já existe, já deu certo. Sim. Aí começa a fazer, as pessoas não sabem por que aquilo é feito assim. Aí vai passando, tem um ajuste, muda de nome, eu retomo aquilo, vem a tendência, e aí começa a ter toda uma discussão de novo de algo que já estava. Eu acho que tem um pouco assim. Preservado. Preservado assim, não, já é. Talvez gente que ouça esse podcast depois vai falar assim: nossa, marketing direto, que coisa mais antiquada. Mas ele está fazendo coisas que são coisas típicas de marketing direto nas tarefas dele. Conta aí pra gente algumas coisas que você, na sua experiência, você fala assim, cara, isso aqui é uma ação, tem um nome diferente, e aí... O tal do growth marketing é uma delas. É uma delas. Tá certo? Por quais características? Aí, por exemplo, você fala assim, não, é porque a gente precisa descobrir o ICP. Lindo, certo, né? Bonito. Aí você olha para o que é o ICP, era o que a gente lá fim dos anos 90 do século passado, já chamava de clonagem. Ou seja, eu vou olhar para o meu banco de dados, identificar quem são os meus melhores clientes, entender o que eles têm em comum e procurar gente no mercado igual. Sim, ok. Só que hoje chama ICP. Então, aí não vem, por exemplo, Ideal Customer Profile. Aí, será que essas ocorrências não vêm porque se perde as referências e aí tem uma releitura
Que outro tema que você vê? Por exemplo, ó, vamos na linha do growth. Vai ter o growth mindset. Hoje, a galera tem o growth mindset. As empresas valorizam demais o growth mindset, que é o da experimentação, teste de hipótese, descoberta e tudo mais. Quando que não teve isso? Não, assim, talvez... É porque o modelo prescritivo matou? Mas, por exemplo, se você pensar, um dos grandes desenvolvedores de técnicas de marketing direto foi uma empresa americana que se chamava Reader's Digest, tá? Que publicava uma revistinha chamada Seleções. As Seleções de Reader's Digest, que vendia aos montes, tá? E o preço da assinatura da Reader's Digest nos Estados Unidos ou no Brasil como Seleções era ridículo, porque o negócio das Seleções não era vender revista e as revistas da Reader's não tinham anúncios. E como que era? Eles formavam base de dados para vender coleções de livros, coleções de discos, para vender produtos, para fazer cross-sell. Através de quem fazia assinatura? Para os assinantes. Okay. Eles criavam uma base de assinantes. Ela era dada, essa revista? Não, ela era assinada, mas era assinada assim, por um preço... Extremamente... Era o custo de você pegar Isso, e se você já teve no mercado editorial, você sabe que nenhuma revista vive de assinatura, tá certo? Vivia de propaganda. Propaganda, não, mas você falou que ela também não tinha propaganda. Nós estamos falando que no pós-guerra, nos anos 47, 48, a Reader's Digest já fazia teste AB. Ela pegava duas ofertas, ela fazia tudo igual, mudando uma coisa, o preço, ou o público, ou a chamada, ou não sei o que lá. A coisa que a gente faz hoje é que a gente faz teste AB em 30 segundos, tá certo? E infelizmente ainda tem pessoas com dificuldade de entender o teste AB, porque olha que importante você falou, né? Eles pegavam duas coisas e mudavam, ou o preço, ou alguma coisa. Às vezes eu já vi cenários e aí tem que trocar ideia com a galera, e a galera formada. Eu tenho um pouco de tensão sobre esse tema, por isso que eu volto. Vou fazer o teste AB. Cara, mas que pode você estar testando entre A e B? Ou C e D, né? Que não importa que não é isso. Ah, cara, aqui é o verde, amarelo, roxo com preço tal. Aqui é verde, vermelho, pink com neon, com 5 pretos. Cara, como é que você vai... Nada. Você não tá testando nada. O que tá fazendo a diferença? E aí você tem que gastar um tempo. Aí, pum, derruba. Você quer ouvir uma história folclórica? Conte, por favor. Ok. Eu trabalhei uma época para um banco. E esse banco tinha lá no departamento que eu atendia, ele tinha um gerente de marketing direto. Tá? Não era um banco dos bancões, era um banco médio. E fazia muita coisa de marketing direto, para vender cartão, para empréstimo, produtos típicos de banco. Colocar os produtos do banco. Isso. E por minha origem e por uma questão de que... Isso quando eu trabalhei em uma agência, tá? Antes de eu virar consultor. Eu tinha, por princípio, eu chegava e falava assim, você não quer fazer um teste? Antes de disparar esse monte de mala direta para um monte de gente gastar um monte de dinheiro, tá certo? Sim, que é caro, né? E falava, e nunca. Aí um belo dia eu tô lá, no atendimento, apresento o planejamento, a peça que a criação tinha feito. Aí vira o gerente lá, o tal do gerente de marketing direto, e fala assim, a gente podia fazer um teste. Nossa, eu quase caí da cadeira, porque nunca, eu já tinha proposto várias vezes, ele nunca fez teste. Não, porque a gente podia fazer um teste. Aí eu, para não perder a chance, eu falei assim, você quer que eu já calcule o dimensionamento do teste? Porque um teste vai dimensionar, saber o tamanho, para saber credibilidade estatística, etc. Eu falei assim, não, pode mandar para todo mundo.
Ele ia testar com a base toda. É o brute force. É o teste brute force. E se eu falar assim, e se der certo, você faz o quê? Só comemora, né? Porque deu certo. Que bom que deu certo, mas você não vai saber o porquê. Porque vai ter sido a maior cagada. Não, e você não pode fazer rollout. Sim, porque já foi. Já foi. Faz teste para todo mundo. Você acha que isso acontece ainda? Ainda mais hoje, porque na época eu ia mandar uma mala direta, aquilo custava R$2, R$3 por destinatário, impacto, né? por impacto. Hoje que custa 10º de centavo, cara, ninguém está preocupado com teste. Para que eu vou testar? O teste era uma maneira de eu evitar jogar dinheiro fora. Tá certo? Mas assim, mesmo no dia de hoje, você fazer esse teste, porque assim, tem uma empresa que eu conheço que faz muito bem testa muito legal. Eles testam 30 hipóteses ao mesmo tempo. Eles não saem com uma nem duas, ou a terceira. Nossa, consegui ter. Você tem que ter o cara bom de estatística aí por trás. Eles metem 30 testes assim. Deve ser banco, né? Não, é de marketing. Marketing de venda de produto. É empresa de marketing viral, assim, tal. Eles botam 30. É infoproduto. Sim. Eles botam 30. Aí eles... Eu não sei se eles têm nível estatístico olhando... Eu acho que eles se apegam muito em algum retorno de ferramenta, né? Que talvez tenham os algoritmos de análise. Eles soltam as 30 e acho que o público, eles fazem uma amostragem para não viciar alguma coisa. E aí, pô, aqui deu certo. Aí estressa, entendeu? Aí vai até o fim. Aí quando começar, eles... próximo. Aí fazem o growth disso. Testa uma, testa outra. Se você vai fazer um teste com múltiplas variáveis, ou você tem que ter um estatístico por trás, ou você tem que ter uma ferramenta estatística que já tá programada para isso. Imagino que a que eles usam lá já tem. Assim, ou tem um estatístico alocado, ou algum estatístico já desenvolveu a ferramenta que vai a coisa. Porque, vamos dizer assim, não é um negócio assim... Que aí cai no sistema complexo. Mesmo se você fizer 2x2, que vai dar 4 grupos, tá certo? Sim. Já começa a falar assim, que grupo, qual é o tamanho de cada grupo, qual... Perfeito. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é a questão da personalização, né? Personalização em massa no marketing. A hiperpersonalização, o pessoal já fala. Essa questão começa... ela surge com muito uma clareza teórica, né? Acho que é bastante rica, né? Você fala, pô, você vai mandar exatamente o que o cara quer. Mas as empresas do Brasil estão preparadas a fazer isso? Tem ferramental para isso? Você sabe qual é o grande problema? O problema não é ferramental. O problema é que a maioria das nossas empresas tratam muito mal os dados. Então, a matéria-prima para você fazer isso é ter dado bem cuidado. Tá certo? Quando eu falo bem cuidado, é bem cuidado mesmo. Deduplicado, tá consistente, tudo mais. Eu diria que assim, o que falta para nós é mais engenharia de dados do que ciência de dados. Falta a gente lá cuidando do banco de dados para aquilo que esteja... Porque depois ferramental para você fazer as brincadeiras estatísticas, metodológicas, de ações, etc., depende daquilo. Mas você quer fazer uma ação, você vai para o banco de dados, vou fazer hiperpersonalização. Aí descobre que você tem lá um registro que está cheio de campo em branco. Tá certo? Que o banco de dados coleta a informação da interação do sujeito numa plataforma digital qualquer e não converte aquilo para algum formato que possa ser utilizado para o outro. Tá certo? O grande problema é esse. Os problemas nossos são mais fundamentais. Quando eu falo assim, a gente não tem foco no cliente, isso é um problema básico. Eu não tenho um banco de dados que preste... Assim, eu me deparo muito com isso. Não muito tempo atrás, depois da pandemia, eu fui conversar com uma empresa que, cara, faturamento deles, uma empresa de varejo, faturamento deles, acho que 3 bilhões por ano.
e eles tinham, acho que, 30 lojas, alguma coisa assim. 30 ou 40 lojas. Cada loja tem o seu cadastro de clientes e não tem uma chave que deduplica os clientes. Então, inclusive, se você for 2 vezes na mesma loja, você vai ter 2 registros. Porque está orientado na venda, não no cliente, né? É o pedido, né? Então, como é que eu faço hiperpersonalização para você se eu não te entendo como um ser inteiro? Aí sim, e quando vem uma iniciativa dessa, por exemplo, que aí a inteligência artificial entrando, ou automação, aí eu Qualquer coisa dessa vai ser um desastre. Automação de marketing, hiperpersonalização, inteligência artificial. Tem a frase, vão bugar. tem a frase Ah, clássica do Winha, né? que diz excrementos para dentro, excrementos para fora, tá certo? É o que vai sair. Agora, quem que mas o problema é que ser engenheiro de dados não é uma profissão sexy. Ter que ficar escovando os dados, arrumando legal, é ser cientista de dados. Isso sim, isso é chique. Tá certo? Ninguém quer arrumar os dados, o pessoal só quer fazer a parte que as aparece. hipóteses. Porque, assim, quem que é esse cara lá? É o cara da cozinha. As empresas, eu não sei, não sei no total, né? Mas isso que você está falando é muito pertinente porque eu acompanho. As empresas estão gastando muito dinheiro para passar, rever as jornadas e tudo mais. Todos os sistemas que a gente vai falando aqui com Sim. calma, né? O Customer Centric, Uhum. personalização, IA, tudo. Isso faz parte do dia a dia das empresas Sim. em vários departamentos. Eu vejo que muitas estão passando por um processo porque a questão vamos deixar para depois. Não, isso aqui não agora. Cada vez mais vai estar apertando e coisas que não foram feitas há 10, 15 anos atrás, que você, não, agora precisa, aí não tem. Aí você começa a vir e aí vem aquele mega projeto. Puta, milhões e milhões de reais precisam ser investidos, que geralmente no Brasil não chega até o final. Não, e o pior, né? Eu Isso lembro. É uma desvantagem competitiva em que nível para o Brasil como um todo? Como geral, né? É desperdício. Porque assim, eu faço aquela coisa besta que eu troco o meu serviço de atendimento a cliente por um robô de inteligência artificial, em que a maioria deles não entende o que você está falando. Talvez agora, usando com agente de IA desses de LLM melhore. E esqueço, por exemplo, que a minha população hoje está envelhecendo e que aquele senhor, aquela senhora de 70 anos, 75 anos, que compra muito comigo, não consegue falar com o robô. Perfeito. Tá certo? Então ela vai começar a comprar de outro lugar. Então, assim, eu perco o cliente, mas ao mesmo tempo eu gasto grana no desenvolvimento de um agente de IA. E depois as empresas falam assim, nós estamos em crise, o mercado está ruim. Cara, se joga muito dinheiro fora. Se joga muito dinheiro fora. Eu lembro na época do boom do CRM, cara, tinha gente que comprava software de CRM de 2 milhões, 3 milhões de dólares. Uma vez, num desses lugares por onde eu andei, a pessoa falou assim, não, a gente quer comprar um CRM. Eu falei assim, para quê? Qual que é o planejamento? Não, a gente não tem uma... Então, por que vocês vão comprar? Primeiro, vocês precisam resolver para que vocês querem o CRM. Para depois, inclusive, identificar qual que é o CRM que se aplica para isso. Ah, não, mas assim pelo menos a gente pode mandar um cartão de aniversário, um e-mail de aniversário para o cliente. Cara, você vai comprar um sistema de CRM para mandar um e-mail de aniversário para o cliente uma vez por ano? Mas é tipo, todo mundo tem um sistema de CRM, eu preciso ter um sistema de CRM. De novo, a gente cai no FOMO de outra vez. Sim. Como que eu fico nessa? Então, eu acho que a gente tem essas questões, assim, a gente se encanta muito pela tecnologia sem pensar no que a gente vai fazer com ela. Isso é uma coisa muito típica do mercado. Tem gente que planeja muito bem, desenvolve a tecnologia e faz sucesso,
Tem, claro. Também não é dizer assim, todo Sim, mundo é assim. Tem e a gente. gente, até como o cidadão mesmo, a gente acaba observando, meio que conhecendo um pouco, você começa a ter um cheiro. Eu vou falar, ó, parece que esses caras aqui trabalham isso melhor, né? Isso. Acaba tendo um resultado. Até às vezes, se você não é cliente dessa empresa, você percebe, né? E eu vou te dizer, por exemplo, esse negócio da hiperpersonalização. Eu sou cliente da Amazon desde que eu comecei a trabalhar numa empresa que eu falei lá da agência de marketing digital. Então eu compro da Amazon desde 2001, 2002. Tá? Comprava pela internet, vinha dos Estados Unidos. E uma das coisas que eles sempre foram muito bons, é que os modelos estatísticos deles eram muito precisos para indicar coisas. Recomendação, né? O modelo de recomendação deles. E eu falo que nos últimos tempos aconteceu alguma coisa estranha, porque, cara, eu estou recebendo uns e-mails. Hoje eu fiz uma brincadeira aí no LinkedIn, eu acho que ontem. Eu falei assim, cara, eles mandaram um e-mail me oferecendo ferramentas. Eu sou o cara desastrado em casa. Minha mulher não deixa eu fazer nada em casa. Por segurança, não deixa. O meu limite é trocar lâmpada. Tá certo? E mesmo assim, lâmpada daquela só de atarrachar e atarrachar de volta. Porque se tiver que desmontar o lustre, ela não deixa. Tá certo? Me vem como uma sugestão de umas caixas de ferramentas. De onde que eles tiraram isso? Mas aí eu entendo da sua provocação. Aí já esquece a personalização e empurra aqui porque o estoque tá bombando de produto. Pois é. Mandamos fazer 850 mil toneladas de ferramenta com o nosso logo, né? Mas, por exemplo, não era uma prática típica da Amazon. Mas é uma prática típica já de outros mercados, que é o da produção gerar demanda, né? Talvez, produz e empurra, empurra. Ou talvez de uma gestão brasileira da Amazon com BR. Produz e empurra, né? Que é uma das coisas. Não saberia dizer isso, mas assim, tá. Então, assim... o mercado chinês é conhecido por fazer isso, né? Eles inventam aqueles negocinhos de ficar girando. Sim. Aí você fala, pra que serve isso? Aí eles começam, vai. Quando você olha, tem o cara lá na praia girando. É que eu tô pegando alguém que sempre foi um modelo de boa recomendação e que, de repente, está desandando. O que está fazendo desandar? Não sei. Colocar em detrimento algum resultado. Agora, sim, como que eu vou fazer? É lindo. Você vai lá no Summit de não sei o que, o Summit de não sei daquilo, e os caras vão falar assim, não, porque a tendência do marketing agora é a hiperpersonalização. Eu adoro esse povo que fala de tendências, eu adoro os futuristas de palestras, são maravilhosos. Cara, como que eu vou fazer hiperpersonalização se eu não conheço o cliente? Porque eu não tenho dados bem cuidados dele. Tá certo? Mas a palestra é boa, pô. Porque o tema é legal, né? Faz sentido pra caramba, né? Assim, não faz assim, ó. Os caras são bons de palco. É o prescritivo. Ó, faz isso, ó, tal, aí você junta, transforma. E veja aqui que eu fiz. Mandei o cartão de parabéns, né? A gente vê, obviamente, tem essa questão da rede social muito forte. Aí tem lá os clientes de busca aí que você vê que... Busca não, desculpa. Os clientes de inteligência artificial. Até outro dia eu vi que no meu WhatsApp, né? No WhatsApp já tinha lá uma sugestão. Nem gostei muito. Quero ver até como que tira. Aí onde entra, você já começa a ver alguma coisinha ali de automação automação não, de um ponto de contato para você fazer uma busca com inteligência artificial. E aí saiu uma notícia aí que eu não tenho certeza no número, mas é algo que em torno de 40% ou 50% a redução das buscas no Google, que é a ferramenta base que nos últimos 15, 20 anos todo mundo pegava o e-commerce, instalava o Google Analytics, joga SEO. Legal, cara. Parabéns. 50% das pessoas já não usam mais isso. Visto que
Não de 50% das pessoas, mas 50% das buscas teve uma redução. Se não for 50, peço desculpa para vocês, mas é 40, é um número muito grande, tá? Vai descentralizar? Ou vai ter uma centralização em outro lugar? Como que fica esse customer, esse dado personalizado se cada um está num lugar? De novo, a gente vai ter um problema aí da história dos neurônios. O que acontecia quando você buscava no Google? Você tinha a sensação de uma fonte única de um lugar. Não, você abria uma página e vinha uns 10 links possíveis, tá certo? Ok. Como um catálogo, né? Na primeira página vinha uns 10 links. Com um catálogo. Sem entrar nas páginas seguintes. Tá tinha certo? até o histórico que quase ninguém entra na segunda, né? Isso. Mas sim, vem as respostas lá. O que acontece quando você faz isso hoje numa IA qualquer? Já vem prescritivo, mastigado, com que aquele algoritmo detectou ser a melhor resposta. Portanto, você não precisa nem ter a pesquisa e nem comparar os outros, tá certo? Você não se faz mais isso. Você vai fazer um modelo quase do tipo, entre essas que eu te falei, escolhe. Se eu quiser escolher, né? A menos que você faça um prompt dizendo me dê opções, etc, etc, que não é o prompt tradicional. Então, vamos dizer assim, de novo, eu estou perdendo. Agora, eu tenho certeza que é uma questão de tempo, porque esse povo vai ter que se viabilizar economicamente. Vai ter anúncio no ChatGPT, não vai? Exatamente, claro. Ou, pior do que anúncio, vai ter a recomendação patrocinada. Sem declarar que é patrocinada. É óbvio. É questão de tempo. E aí, porque se todo mundo sair, por que a gente, né, só para por que a gente está discutindo isso? Né, eu estou provocando, assim, novamente agradeço por a gente poder ter saído do prescritivo, né, que a gente faz aqui faz uns quase 40 minutos que a gente deixou o prescritivo. Vai ter uma força de venda que vai entrar, porque o Gmail era, um e-mail, vai pôr um anúncio, aí põe um anúncio, aí anúncio, todo mundo com anúncio, aí você olhava, aí virou leilão de anúncio. Cara, se todo mundo tá saindo daqui e vindo para cá, como é que mantém isso daqui? A energia não tem energia suficiente, o computador não tem um computador suficiente. Ambientalmente falando, tem impacto de CO2. Aí eu pesquiso. Aí hoje apareceu 3 itens. O que me garante do um item ali não estar sendo influenciado por uma... Ninguém garante nada, a menos que em algum momento, por algum motivo regulamentar, eles sejam obrigados a declarar que aquilo é um link patrocinado. Tá certo? Porque cá entre nós também, aquilo aparece como link patrocinado no Google ou em qualquer outro, porque alguém falou assim, não, tem que ficar claro aqui que isso aqui... quando começou era selvageria, né? E vai ser selvageria de novo por um tempo. Agora, e fora a forçação de barra, né? Porque você pega o WhatsApp, ele, num primeiro momento, colocou o símbolozinho lá da inteligência artificial. Provavelmente não estava tendo muito uso, agora o símbolo está em cima e está embaixo. E em cima eles trocaram no lugar onde você começava uma mensagem. Então você provavelmente já deve ter apertado sem querer várias vezes ali. Não, outro dia eu vi um negócio funcionando sem eu... Não era meu desejo. Começou a gerar meio que uma... Eu achei uma coisa meio abominável, na verdade. Eu tô olhando aqui, né? Tomei a liberdade, você comentou. É quase querendo que eu use o IA e não converse com a pessoa, que é o princípio do app. Bastante interessante essa sua observação. Do mesmo jeito, eu não sei se você usa pacote Office. Pacote Office, agora você está escrevendo um texto no Word, tem um negocinho do Copilot te acompanhando lá. Se você quiser, você clica para ele ir arrumando o texto. E você não tem a opção do tipo, eu não quero usar o Copilot.
Esse é um movimento progressista, de alguma forma, né? Vamos impor aí, segue aí. Não, e Mas você pode escolher entre vermelho, amarelo, verde, né? Você tem Não, as opções. você pode fazer tudo, mas aquela porcaria fica ali o tempo todo aparecendo. Tipo assim, me usa, me usa, Não, é me isso usa. que eu tô dizendo. É, Quando for progressista, não no conceito político, sim, é no conceito do tipo assim, cara, é por aqui que tem que ir, vamos forçar sim. pra sair lá do outro lado. Isso é uma temática abordada, que você aborda aí no curso? Esse tipo de pensamento surge ou não dá tempo, assim, considerando uma Não, grade? porque vamos dizer assim, provavelmente eu acho que nesse ano é que vai começar ter mais questionamentos a respeito dessas questões. Mas, por exemplo, no curso de Customer Experience, eu já discuti essas questões do tipo assim, nós estamos automatizando tarefas para gerar economia, redução de custo, e eu estou perdendo clientes porque os clientes não querem isso. É o caso que eu falei do você pôr um robô para atender uma pessoa que não consegue falar com o robô. E nós vamos ter cada vez mais. Aí você fala assim, aqui agora você só entra usando o aplicativo tal do telefone. Ok, e as pessoas que não têm, como é que chama? Acessibilidade, você tá Não é dizendo? nem a questão de acessibilidade, é questão de habilidade de manusear aquilo. Ok. Tá certo? Não estou Ah, falando, tô falando pessoas ou mais idosas, ou talvez não tão idosas, mas que nunca tenham trabalhado a maturidade de uso, né? de uso e tudo Vai ficar mais. fora. Ou seja, A otimização eu estou otimizando operacional. isso para as gerações mais novas, porque é mais pop. Só que eu não estou olhando a demografia, né? Que é o contrário, né? A pirâmide é o contrário, né? A pirâmide está virando. Sim. Que de novo é aquilo que eu falo, tem que ter a visão multidisciplinar. Daqui 10 anos, cara, o lado mais alto da pirâmide vão ser pessoas com mais de 50 anos. Tem algum outro tema que, né, a gente falou da hiperpersonalização, a gente falou do prescritivo versus a, criação, a capacidade de analisar, criticar e criar. A gente debateu aí um pouco da questão do impacto da ChatGPT versus o que já era quase um estabelecido em relação ao Sim. Google, motor de busca. Tem alguma coisa que você percebe que é similar na questão do impacto, que envolve essa questão cliente, marketing, negócio, inovação, que está dentro dessa. Eu acho que, vendo assim, acho que se a gente pudesse dar uma grande resumida aqui, eu acho que talvez as grandes preocupações seriam, número um, pensando em empresas, tá? Número um, ou você olha para o cliente ou você começa a olhar para o cliente. Tá certo? Ponto. Não tem. Você não, é um caminho que se você não fizer isso, alguém vai olhar por você e vai levar o seu cliente embora. Tá certo? Isso é uma coisa. Segundo, qualquer coisa que eu queira fazer baseada em ferramentas significa que eu tenho que ter banco de dados arrumado. Essa bagunça que eu tenho aí de. Cara, tem lugar que às vezes eu recebo banco de dados de cliente em planilha de Excel ainda. Arquivo CSV. Tá? E não estou falando de empresinha. Os caras ainda estão, principalmente quando eu trabalho com empresas que o negócio deles é business to business, que a base de clientes não é aquela coisa, não sei Muito quantos grande, né? milhões, tá certo? Cara, me mandam em Excel. É assustador. Tô ferrado. A nossa é Excel.
É porque esse cenário que você falou é B2B, eu não tenho 1.000 clientes, eu tenho, sei lá, 80 clientes. Pois é, mas quantos atributos você tem para cada cliente? Então, mas é isso que você está dando a dica, né? É. O que tem de informação rica, as pessoas, o relacionamento, Tá, tudo bem, porque o se eu só tiver. ecossistema. Assim, você tem o histórico Sempre. de transações dos clientes Sim, na sua planilha de exatamente. Excel? Relacionamento, consulta. Sim. Se você trabalhar bem essa informação, o CRM, mesmo no B2B, você tem É. descobertas, né? Então eu acho que assim, essas duas questões. E a outra coisa é desenvolver. Eu sei que assim, cultura organizacional é a coisa mais complicada do mundo, tá? Eu tenho amigos que trabalham com isso e eu acho que eles são os heróis, tá? Mas então, se já é difícil você conseguir resolver alguns problemas de cultura que já estão aí há décadas Nossa, eu respiro fundo nesse e, tema e aí. não, e não mudam, tá certo? Mas assim, cara, começa a pensar numa cultura multidisciplinar, começa a pensar numa cultura que tolera o complexo, que convive com o complexo, Sim. tá certo? Isso E talvez não é seja caos, né? Não é caos, baderno, não, é o complexo, né? Tá sendo bem específico, né? É que, assim, se você for pegar do ponto de vista conceitual, a gente usa em português a palavra caos como uma baderna, É tá algo certo? ruim, né? Mas, na verdade, se você pegar a teoria do caos, a teoria matemática, ela é uma organização não Não, lógica, lógica. tá certo? Legal. Se a gente pensar que lá a gente vai ter lá que dizendo que no princípio era o caos, é do caos que surgem as coisas. Tá? Eu tenho estudado muito a respeito de uma coisa que se chama negentropia. A entropia é aquilo que leva à degradação de um sistema. A negentropia é aquilo que restaura a energia do sistema. Ok. Tá? Seria o oposto da entropia. E uma das coisas que pode gerar restauração do sistema é ruído. Ou seja, o ruído não sempre é uma coisa que degrada o sistema. Ele pode gerar novas... A engenharia, engenharia mostra isso com... Né, que você põe o ruído, os metais se recompõem, os polos se retornam, né? E assim, nós somos resistentes... Nossa, nem me fala. Nós somos... Galera, eu tô olhando aqui porque tem a galera acompanhando e a gente vive a sociedade contra o ruído, né? Ou seja, como é que a gente restaura as coisas? E não é só o restaura. Se você pegar a questão, o processo evolutivo, Darwin, tá? A gente evolui por causa do ruído. Ok. De forma análoga. Das assim. transformações. Algo separou, teve uma grande divisão de terra. E as pessoas querem acabar totalmente com o ruído. Claro, tem ruído que é ruído deletério, que causa degradação. Mas se eu não presto atenção no ruído, eu não sei se aquilo é uma coisa que eu tenho que apagar ou se ali é que está a oportunidade de surgir uma inovação. Isso é legal. Tá? Porque eu acho que a inovação nasce do ruído. Não, por essência, né? O ruído pode estar no cliente, o ruído pode estar no processo, o ruído pode estar... na natureza daquela temática. Sim, mesmo, exatamente. Né? Agora, vai falar para um cara que está... Coitado do Galileu nessa história. O cara que está hoje no Eu dia... nego, mas é. Assim, queria muito aqui não. O cara que está hoje no dia 28, né? 28 hoje já? É 28. Eu sou sim, 28 de janeiro. Falando assim, o primeiro mês do ano e eu ainda não fechei a meta de janeiro. Você vai falar para ele, você tem que começar a prestar atenção no ruído. Ele fala assim, cara, eu tenho que pôr fogo nos meus vendedores para 3 dias fechar o mês, tá certo? Isso aí, porrada neles. Então, mas assim, quando você fala de cultura, tem um monte de impeditivos, do tipo assim, cara, como é que eu vou pensar de cultura se eu estou abaixo da meta? E tenho pressão de curto tempo, aí vira complexo. Não, aí vira, assim, como que eu vou me adaptar ao complexo
se eu tenho que resolver o negócio para ontem. Não, Chora. chora. Vai que aí... Vê aí o que Então der, o tem que essas deu, dificuldades. Eu não lembro, eu cito em algum desses livros aí, um cara que fala a respeito da doença do pensamento. Tá? E ele fala que a doença do pensamento tem 3 sintomas, que são simplificação, superficialidade e imediatismo. Acho que a sociedade tá com essa doença aí, né? Ah, não, ele Porque fala que o está com essa padrão, né? doença. Então eu caio com isso, aí o pensamento vai para as cucuias, como se diria há muito tempo atrás. Ou seja, tem oportunidade. E aí volta um pouco o que você falou um pouco atrás. Quem conseguir, por N condições, e tiver a habilidade de olhar isso por um outro espectro, vai Sim, dominar sim. vai dominar. Claro. Porque é ele que vai alimentar o prescritivo, né? Vai por ali, vai por ali. Ah, não deu certo, não importa. Como a galera esquece, aí vem com o growth marketing de novo, toma o curso parte 2. Por isso que dá certo, né? Esse modelo de venda recorrente do inalcançável, né? Aí eu recomendo umas leituras, algumas clássicas e uma mais recente, tá? Eu recomendo uma, lê 1984, lê O Admirável Mundo Novo, e mais recentemente lê um livro de uma americana chamada Shoshana Zuboff, que se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Tipo assim, ou você começa a pensar, ou alguém vai tomar todas as decisões por você. Nem que seja deixar você escolher entre 5 cores, né? Tem um monte de cor, vermelho, amarelo, verde, azul e preto. Ué, mas eu tenho assim... Pô, os caras podem escolher, tem 5 cores. A minha mulher, ela gosta de pintar, então ela estuda muito o negócio de cores. Então, ela fala assim, não, porque olha, isso aqui é verde, mas aqui tem uma cor oblíqua que é o não sei o que de cádmio. Eu fico falando assim, meu Deus do céu, da onde que vem isso? Mas ao mesmo tempo a gente tem um sistema que está dizendo assim, olha, o Pantone está dizendo que a cor do ano é café não sei das quantas. E aí vai todo mundo. Sei. É isso que a gente está falando. Então, assim, eu tenho milhares de cores, milhões de possíveis. Deixa eu fazer né, acho que não sei se temos. Eu acho que a gente conversou aqui em perguntas que você foi me trazendo e acho que gera mais perguntas. Eu não sei se eu sou daquele que assim, o meio é importante. Talvez eu gosto mais do tipo do discussão e ruído, vai para lá, vai para cá e vai caminhando, vai tendo sustento de um lado e vai. Essa questão do hiperprescritivo e alguém meio que dando o tom de direção, você acha que é um momento, é uma fase normal e aí depois esse pêndulo vai para um lado, vai para o outro? Por exemplo, que você brincou, né? Pô, Pantone, legal. Você pode escolher entre. Cara, tem todas as coisas, você pode escolher entre todas. 5.220. Cara, mas são infinitas. Isso ajuda também a gente ir para frente, para dentro das organizações, como pessoa também, falar assim, cara, vamos pôr uns certos limites aqui, porque senão eu me perco. Eu acho que você tem que ter referências, tem que ter marcos. Tá certo? Mas assim, se você não tiver uma certa liberdade dentro desses marcos, você não cria nada. Ponto. Você vai aplicar o que alguém já fez. Claro. Então, assim, posso dizer assim, olha, esses são os meus limites. Nessa estrada, você pode ir da maneira que você quiser, desde que você se mantenha dentro dessa fronteira aqui e daquela fronteira lá. Agora, dizer assim, o único caminho é esse... criatividade nenhuma. Porque uma coisa, o primeiro que você falou é a governança, né? Que as pessoas, tanto no ambiente, enfim, as pessoas têm pouco conhecimento que não se pratica muito, né, nas empresas. Isso é a governança. O outro é uma ordem, né? É uma ordem. Cumpre e tá bom. Ou existem várias maneiras de fazer isso. Eu posso dizer assim, olha, o meu objetivo
é chegar nessa caneca. Aceito ideia de como você vai conseguir chegar nela. Certo? E aí se discute se essas ideias têm viabilidade, não têm viabilidade, etc, etc. Mas se você disser assim, olha, o único caminho para chegar nessa caneca é esse, cumpra e faça. Aí já é outra dinâmica. Só que para você chegar nessa caneca, você tem a influência de fatores externos. E, portanto, se você tem a influência de fatores externos, significa que o caminho pode ser esse aqui, essa é a linha reta, é o caminho mais curto, mas que você tenha situações de incerteza e de emergência que impedem que você chegue lá. O caminho é esse. Cara, conhecido. Caiu o céu em São Paulo, está tudo alagado. O caminho para Caneca está bloqueado. Ah, está bloqueado, então a gente fica aqui e não faz nada. Eu não penso na hipótese de fazer um outro caminho. Ou de substituir a caneca. Que aí seria uma discussão. Seria uma outra discussão, mas eu não penso em outros caminhos possíveis porque me disseram que só esse é que pode ser feito. Tem, como diriam os gaúchos, é papo para mais de metro. Tem bastante temática aí. Mestre, acho que a gente explorou aí várias vertentes interessantes, contamos um pouco da sua história, né? Foi bastante curioso para mim, né? Que a gente começou falando, saímos de uma visão exclusivamente técnica, né? Eu queria agradecer, né? Por causa disso, que talvez não seja a linha mais comum, né? De que a gente conduz aqui no Movencast, mas acho que traz bastante pergunta e questionamento para a galera ir atrás, se provocar um pouquinho. Sim. E talvez ver aí numa dessas provocar as pessoas a será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso fazer uma coisinha a mais? E questionar um pouquinho mais. Só uma pergunta, aí talvez a pergunta final. Pessoal que quiser acessar os seus livros... Os meus livros, eles estão todos disponíveis na Amazon. Ok. Além desses 3 livros, tem 2 e-books, um bem sobre filosofia e outro que eu escrevi em parceria com um amigo que é um pouco de literatura, um pouco de filosofia. Eu me meto num monte de coisa esquisita, tá? E se a pessoa tiver assinatura do Kindle Unlimited, aquele Kindle, ele faz o download de graça. Que legal, maravilha. Tá? Então, os 2 primeiros também tem naquele modelo de que você pode encomendar, eles fazem impressão individual. Faz o read da brochura tradicional. Eu não sei como é que você pede e aí eles fazem, é isso? Isso, é. É tipo sob demanda, vamos dizer sob demanda, isso. Impressão sob demanda. Deixa eu ver se tá saindo aí. Aí a galera também, a gente vai colocar quando publicar o conteúdo, a gente põe todas as referências. Tá bom. Fechou? Você que manda. Você quer dar uma dica aí pra galera em relação a algum tema? Ou não, eu vou dizer, todas as dicas eu dei algumas, assim, eu dei algumas sugestões. Sabe que eu não gosto particularmente da palavra dica, né? Eu acho que dica é mais ou menos como dizer assim, pega esse atalho, pega o atalho. Mas assim, a sua fala aí anterior, assim, se eu conseguir fazer algumas pessoas que assistam o podcast a pensar mais, eu vou dizer que eu já saio daqui extremamente feliz. Porque é isso que eu espero conseguir fazer as pessoas fazerem, não é seguir o que eu tenho a falar, mas pensarem sobre o que elas devem fazer. Com esses, tudo bem com os insumos que eu dei, mas que tipo, usem seus neurônios, por favor. Maravilha. Valeu, mestre. Obrigado. Galera, tô aqui os livros. Tem esse aqui que você me deu, né? Qual que é? Esse aqui, ó. Esse aqui foi o meu presente. E esse aqui acho que vou ler com carinho, porque
acho que vai ser bem provocativo em relação a algumas coisas que eu... Momento de vida pessoal. Queria, então, agradecer, reforçar aí para a galera procurar, né? Conhecer um pouco mais dessa parte sua de escritor. Às vezes a gente entra numa dinâmica que remete, acho que o modelo de ensino que existiu há muito tempo atrás, antes, né, daquela revolução que a gente falou. E naquele modelo de ensino, ensinava as pessoas a pensar, a se desenvolver, e depois se especializar, né? Não antes, né? E aí hoje é meio invertido. Tem muita gente caminhando para retomar esse modelo anterior aí, vamos dizer assim, quase grego aí, né? Para ficar a dica. Então, acho que esse é um episódio que traz essa provocação de uma pessoa que tem uma especialização muito grande numa temática que é presente e dor de todas as empresas. E aí o que mais legal, em vez de falar assim, faz isso, faz aquilo, tem do cenário, tem ferramentas, tem caminhos, e use, né? E use elas, né? Sem estar tão buscando saber onde quer chegar, né? Sim. E sabe, Antes de mais nada, assim, se eu não sei para onde eu quero ir. E eu queria te parabenizar, porque eu imagino que chegar ao ponto de ser um professor, né, no AGV, e você comentou, né, na GV, na Sampo e eventualmente na SPM. São só referências aí, né? As pequenas referências aí para quem quer aprender coisa, né? Então deve ter algum motivo aí. E aí ficou claro, acho que na nossa conversa, por que você está há tanto tempo ajudando a formar pessoas e ajudando aí nesse mundo do... que você já vai gabaritar daqui a pouco, né? Porque foi marketing, comercial, a parte de dados, agora vai inovação e jornada. Isso eu diria que você está perseguindo a formação no mundo digital, né? Eu diria que e do outro lado é humanos. Por vários lados. Os espectros. Eu sou um cara muito estranho, né? Semana passada eu participei de uma live, inclusive com quem dirige essa live, é esse cara que escreveu um dos e-books comigo, e a gente troca muito papo sobre literatura. Aí ele me leva falando, eu queria que você for participar dessa live, não sei o que lá. Eu falei assim, tá bom, Gabi, a respeito do quê? Eu queria que falasse sobre a literatura argentina. E por vários motivos eu gosto, desde dos anos 70, quando eu conheci o Borges numa coleção da Abril, eu sou fascinado por eu falei 1h30 sobre literatura argentina. Então, eu sou um cara meio maluco, assim, que navega por umas coisas, inclusive eu falo assim, tipo, um dos princípios do exercício criativo é você conseguir fazer relação entre campos de conhecimento diferentes. Exato. Então... Não, isso é uma baita de uma habilidade. Sim. Então, eu acho que precisa do exercício. Sim. Você tem um amplo espectro, né, na horizontal, que a gente fala, né? E aí, de repente, você resolve um problema pegando uma analogia... de outro lugar. E quando você olha, opa, tem uma referência. Isso aí são as ferramentas para você viver, né, para evoluir. Isso daí ainda mais um mundo tão populoso, de tanta gente. O consultor, né, sempre brinca, né? Eu não preciso saber mais, eu só preciso saber antes. Então você pega um lado que não sabe, né? Tem um caso muito conhecido aqui no Brasil de venda de cachaça, né? Na cidade custava 60 centavos e na outra dava para vender por 80. O cara começou a ir numa cidade, vendia na outra. Hoje o cara é dono de uma baita produção de cachaça que todo mundo pede aí, que é cachaça premium no Brasil. É isso. Você saber a oportunidade de enxergar. Beleza, Messi. Valeu, galera. Até o próximo episódio aí. E vamos curtir aí os aprendizados aí. Esse episódio tem que voltar e ir marcando para anotar e depois estudar mais ainda. Valeu, tchau, tchau.